Na oração que Jesus ensinou, ele nos estimula a fazer pedidos. Aliás, é algo que nós precisamos ter sempre em mente. É lícito pedir. Fazer oração de petição, clamar a Deus por necessidades, Deus não rejeita isso. Pelo contrário, ele nos estimula. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, Jesus ensinando os seus discípulos, aliás, uma multidão que o ouvia no Sermão da Montanha, no capítulo 7, verso 7 de Mateus, ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então veja, ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Então, a petição é muito importante dentro da oração e Deus permite que nós façamos isso, porque nós estamos trazendo diante de Deus as nossas necessidades materiais, nossas necessidades corporais. Isso pode ser a respeito de uma enfermidade, de uma necessidade de recurso, de bens que nós estamos necessitados. Então ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Na oração a gente vai encontrar aí, por exemplo, 4 petições seguidas, na oração do Pai Nosso. E essa oração tem a ver com necessidades pessoais. As outras são necessidades da alma, e nós vamos ver mais para frente. E o que nós precisamos ter em mente é que Deus está disposto a nos abençoar. Deus está disposto a nos dar coisas físicas, coisas materiais, como uma ajuda para que nós vivamos bem e possamos cumprir os nossos deveres espirituais. Então, quando Deus nos dá alguma coisa, quando Deus faz algo na nossa vida, Deus não faz sem um propósito. Deus não faz simplesmente por fazer. Quando Deus faz algo ou nos dá alguma coisa, sempre há um propósito. Em alguns momentos, quando me vi abençoado de uma forma diferente, extraordinária, a minha pergunta para Deus foi: Deus, o que o Senhor deseja com isso? Qual é o alvo do teu coração para isso que o Senhor está fazendo na minha vida? Como o Senhor quer abençoar outras pessoas? Certa vez recebi um recurso que foi inesperado, não esperava por aquilo, e de repente aquele recurso chegou na minha mão e a pergunta que eu fiz foi: Deus, o Senhor quer que eu abençoe alguém com isso? Porque Deus não nos dá nada e Deus não faz nada na nossa vida sem um propósito espiritual, eterno e principalmente de abençoar outras pessoas. Então lembre-se, quando nós pedimos o pão nosso nos dá hoje, nós estamos pedindo que Deus venha não apenas satisfazer uma necessidade pessoal que nós temos, mas também estamos nos abrindo para que Deus, nos abençoando, possa abençoar outros. Ou Deus nos abençoando esteja nos capacitando para que nós estejamos melhor envolvidos no seu reino, desenvolvendo as atividades do seu reino, alcançando os alvos do reino de Deus na terra. Então, muitas pessoas, quando são abençoadas materialmente, acabam esfriando na fé porque pensam que receberam bens e esses bens são seus e por isso agora vão permanecer com esses bens e usufruir desses bens. É como aquela parábola que Jesus contou de um homem que teve uma grande colheita e então ele pensou o que fazer com aquilo. Ele disse: já sei, eu vou derribar os meus celeiros, vou construir outros maiores e vou guardar tudo o que eu tenho ali. E então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para longos dias. Então agora aproveita. E aí o Senhor diz para ele: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Essa parábola contada por Jesus, ela nos traz uma reflexão. O fato de que aquele homem perdeu a visão da eternidade. Perdeu a visão espiritual de que aquilo que Deus havia dado para ele, a grande colheita, tinha finalidade específica e Deus sabia qual. No entanto, ele pensou que tendo, poderia simplesmente usufruir. E ao pensar que era tudo dele para usufruir, perdeu tudo, inclusive a alma. O grande desafio que nós temos é orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, na expectativa de que Deus nos supra as necessidades, nos dê aquilo que precisamos, com o coração aberto para ouvirmos de Deus como Ele vai nos usar para que o seu reino se estenda, alcance pessoas, toque outras vidas e Ele seja reconhecido onde estivermos.